Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer alguns comentários sobre a live, que o Bispo Tarles fez no canal Teologar com o pastor João Flávio Martinez, ambos, meus irmãos em Cristo, amigos, apologistas e que trabalham em prol da Igreja de Cristo. Porém, a parte ali que compreendeu o calvinismo, do tempo 1h, 22 minutos em diante, ele ficou falando mais ou menos ali uns 10 minutos sobre o calvinismo. Eu percebi ali que o pastor João falou muitas coisas erradas do calvinismo, muitos equívocos, muitas distorções, coisas assim muito imprecisas para ser considerado realmente uma informação abalizada. Não que o pastor João tenha esse hábito, sabemos do interesse dele de sempre pesquisar algumas coisas, mas ali eu acho que no fervor da entrevista, João Flávio Martinez falou muitas coisas erradas e eu não posso deixar de fazer algumas observações, Eu quero aqui começar destacando que logo no início ele falou que ele tem a certeza do fundo do coração dele que o calvinismo é uma heresia, mas é um erro, do pastor João pensar dessa forma, porque até mesmo, João, o autor aqui desse livro Arminianismo Puro e Simples, o pastor Jamierson, que é um conhecido defensor do arminianismo, esteve lá no canal Teologar, ele coloca aqui na página 37 que a posição calvinista é evangélica, tanto quanto a posição arminiana. Então, assim, seria bom o pastor João convencer outros arminianos, porque mais adiante ele mesmo disse que os arminianos não condenam os calvinistas, ou não condenaram os calvinistas, E ele dizer que a heresia meio destoa daquilo que ele diz estar defendendo, Então, este é o primeiro ponto, que ele se acerte aí com os arminianos, ou o pastor João talvez não veria tanto problema no semipelagianismo ou em outras distorções, não sei, outra coisa que ele comentou lá sobre infralapsariano, supralapsariano, que ele viu que em Calvino isso não existe, que é tudo supralapsariano. Eu já expliquei isso para o pastor João, já expliquei isso para outros. Precisam parar de achar que Calvino é a confissão de fé dos calvinistas, Ele é um teólogo de importância, não só para os calvinistas, para todo o protestantismo. As suas interpretações são avaliadas à luz da teologia e da exegese. Então tem que parar de invocar Calvino como que se ele fosse um papa inspirado, Porque não é. E aí ele apresenta algo que Calvino diz sem uma avaliação do sentido do termo naquela época e para aqueles leitores, e aí faz um balaio de gato, Sobre o infralapsariano, existe sim esse debate na tradição reformada, se na ordem dos decretos Deus decidiu primeiro decretar que haveria salvos e perdidos para depois permitir a queda, ou o inverso, Mas eu quero mostrar algo aqui, na Confissão de Fé de Westminster, algo que o pastor João talvez não saiba. No capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 3, sobre os decretos, eu até destaquei aí, eu vou pôr um pouco para você clicar e dar uma olhada, Aqui, então, é um símbolo de fé calvinista, sobretudo dos presbiterianos, e não é Calvino,
Calvino é um referencial de peso, de importância, de influência, sim, mas ele não é confissão de fé. E aqui nessa parte, o que é dito aqui, ó? Que Deus preordenou, né, falando aí dos decretos relacionados aos eleitos, e aí diz assim, ó, os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo. Então veja, né? Aqui está mostrando que a posição infralapsariana é encontrada em um símbolo de fé calvinista. Como que é esse negócio que não existe infralapsariano, porque em Calvino é o erro que o pastor João insiste em invocar Calvino, né? Calvino está muito bruto ali ainda, igual você lê os livros de Jacó Armínio. É certo que arminianos posteriores refinaram linguagem, entendimento, mas parece que com Calvino não quer dar essa percepção histórica, né? Depois, o pastor João fala de rejeitar Dort, que tem que rejeitar Dort. Eu quero aqui, ó, mostrar algo para vocês aqui, ó. Manual Presbiteriano, esse daqui é a Constituição da Igreja Presbiteriana, com algumas notas. Isso aqui é coisa administrativa, tal, do ano 2019, mas esse é o manual ou a Constituição da Igreja Presbiteriana. E aí, ela no seu primeiro artigo, ao definir o que é a Igreja Presbiteriana, eu quero aqui mostrar para vocês. O artigo 1 e 2, tá? Deixa eu segurar aqui. Artigo 1, primeiro artigo e segundo artigo aí, ó. Tá? Se você quiser dar uma olhada, o que está dizendo aí no primeiro artigo? Que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota como exposição doutrinária os símbolos de fé de Westminster, suas confissões e catecismo. Observe que não é dito que a Igreja Presbiteriana adota as repreensões do Sínodo de Dort, nem mesmo os cânones de Dort. Nós temos também como referência, temos como ajuda teológica, gostamos das conclusões, sim, mas as repreensões eclesiásticas, o que nós temos a ver com isso? Nem mesmo os cânones de Dort são símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, aqui diz que são apenas os símbolos de Westminster. Daí ele diz que, mas não houve uma rejeição, mas vai rejeitar o quê? Que nem é adotado. Então tem um erro, né, bizarro aqui, né, de exigir isso, né? Outra coisa, ele disse lá, aí ele mistura um pouco, né, o sínodo de Dort com o catecismo. Aí ele fala, o catecismo está à altura da Bíblia. Aí o bispo Tarles ainda diz, será, pastor? Será, né? Porque dá para perceber que as ênfases estão exageradas demais, né? E ali ele coloca, não, eles não dizem isso, tal, mas eles realmente fazem isso, né? Eles acreditam nisso, né? Bom, eu quero aqui destacar algo aqui de muita importância na Constituição da Igreja, no seu artigo de número 142, tá? Então, olha aqui, Constituição da Igreja Presbiteriana, artigo 142, vou mostrar aqui, deixa eu ver se aparece aí, 142, tá? O que está dizendo aí, pastor João Flávio? Que as confissões podem ser reformadas, reformuladas, mudadas, entendeu? Então não é quase Bíblia, não, né? Você colocou de uma forma assim muito exagerada. Está à altura da Bíblia. Não. As confissões, elas são norteadoras para uma apresentação confessional, mas não são inspirados. Mas parece que insiste em dizer o que nós não pensamos, né? É muito complicado isso, né? Por último, a observação que eu gostaria de fazer é quando ele diz, olha, o pastor Augusto Nicodemos, né, descobriu agora que os arminianos são irmãos, e eu também até acho isso muito estranho, né? Dizer que o pastor Augusto Nicodemos descobriu isso agora, eu não vi esse vídeo, também não sou advogado dele, mas eu quero aqui voltar aqui também na confissão
ou aliás, na Constituição da Igreja, e mostrar aqui para vocês o artigo 15 dessa Constituição da Igreja Presbiteriana. Artigo 15, artigo 16, aliás, diz que nós recebemos pessoas vindo de outras confissões evangélicas, né? Fala de receber carta de transferência, profissão de fé, e aqui fala na letra C desse artigo, ó, carta de transferência de igreja evangélica. Então a Igreja Presbiteriana do Brasil, desde de sua constituição, 1950 mais ou menos, aceita, vindo de outras igrejas evangélicas, o batismo e pede até carta de transferência. Olha só, a Igreja Presbiteriana do Brasil envia carta de transferência de irmãos que desejam servir o Senhor em outras denominações, e irmãos que vêm de outras denominações, a igreja aceita cartas de transferência, não rebatiza essas pessoas se for uma igreja genuinamente bíblica, e aí vem dizer que nós não consideramos outros irmãos. Tá difícil, viu? Tá difícil esse tipo de crítica. Para finalizar, quando ele diz lá sobre o livre-arbítrio e que Deus decretou fazer todas as coisas, o mal, tal, eu vou invocar aqui um teólogo muito respeitado no contexto presbiteriano, que é o Louis Berkhoff. É um teólogo ortodoxo, evangélico, reformado, uma referência para toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. A sua teologia sistemática é usada até hoje, né? Ele escreveu na década de 1930 ou um pouco mais. E olha só o que ele diz aqui, quando o João Flávio Martinez diz que não existe permissão para Calvino, não existe, é Deus que impõe e tal, né? Então eu vou ler aqui na página 97, tá bom? Lá na última parte aqui eu vou ler para você, ó. Abre aspas, porém, outras coisas que Deus inclui no seu decreto e pelo qual tornou certas, mas que não decidiu efetuar pessoalmente, como os atos pecaminosos das suas criaturas racionais. O decreto, no que se refere a esses atos, é geralmente denominado decreto permissivo. Está aqui, pastor. O senhor disse que não tem isso no calvinismo. Está aqui, ó, um teólogo que pode muito melhor representar o calvinismo do que qualquer um de nós, né? Ele fala do decreto permissivo e ele continua. Esse nome não implica que o futuro desses atos não é certo para Deus, mas simplesmente que ele permite que aconteçam pela livre ação das suas criaturas racionais. Deus não assume a responsabilidade por esses atos, seja quais forem. Então, ele está falando isso aqui, ó, o decreto permissivo. Então, o que devemos entender? Que quando Deus permite a ação pecaminosa, não é porque ele é um espectador passivo e que ele está submisso ao livre-arbítrio soberano do homem, mas é que ele tem propósitos em permitir aquelas coisas acontecerem naquelas situações que ele mesmo preordenou. Por favor, não se desespere com o termo preordenar. Ordenar não significa apenas dar uma ordem, um mandamento, mas colocar em ordem, organizar. Deus, então, com a sua sabedoria, preordenou todas as coisas, até o pecado do homem, para a sua glória. Mas como é que Deus é glorificado com o pecado? Ao estender a sua misericórdia e o seu perdão aos pecadores arrependidos, Deus revela seu amor de uma outra maneira que não conheceríamos, né? Eu pergunto para vocês, o que os anjos sabem de perdão? Eles nunca receberam perdão porque não precisaram. Então Deus, quando permitiu o pecado, Deus sacou disso algo que iria glorificar um dos seus atributos, que é a misericórdia e o perdão. E como é que Deus é glorificado também ao condenar o mal? A sua justiça. Então precisa ter uma compreensão mais refinada desses termos, né? Eu quero só destacar aqui também que aqui nesse livro, O Ser de Deus, Seus Atributos,
Tem uma parte que o autor ele mostra aqui sobre fazer uma distinção entre a vontade de Deus, a vontade do decreto, a vontade do prazer, a vontade dos preceitos. Isso tudo nós verificamos nas Escrituras, mas eu vou fazer um outro vídeo depois explorando esse assunto. Então eu gostaria só de fazer essas observações, a meu ver, muito infelizes, né, por falta de interação com os documentos oficiais da Igreja Presbiteriana e não somente de calvinismo em si. Então eu não posso aqui defender o Gran Conato, eu não posso defender calvinistas, né? Eu não posso nem defender Calvino também, porque eu não sou especialista em seus termos, né? Mas quando eu vejo as confissões da Igreja Presbiteriana, a sua forma de agir, de se relacionar, eu não posso ficar em silêncio diante de acusações desse tipo. Então, que Deus ilumine aí a vida do pastor João Flávio, que Deus ilumine a vida do bispo Tarles também, que fez essa live, e que esses esclarecimentos possam aí ajudar você. Que Deus nos ajude.